Uma boa noite a todos nós. O tema que nos é proposto hoje nos traz essas duas palavras, preocupação ou preocupação. E essa proposta, ela vem nos indagar e nos fazer pensar um pouco sobre a diferença que existe entre a preocupação que pode nos auxiliar, que pode ser benéfica na nossa vida, e aquela preocupação que nos paralisa, que dificulta o andamento das nossas atividades, que muitas vezes nos gera angústia e dificuldades perante os desafios que se apresentam no nosso dia a dia. Qual é a diferença, então, entre a preocupação e a pré-ocupação? A nossa proposta é pensarmos a preocupação, assim como outros sentimentos, outros componentes que fazem parte da nossa estrutura de seres humanos, de espíritos, que estão a serviço da nossa sobrevivência. Estão a serviço de que a nossa vida seja mais tranquila, que ela possa ter um andamento no qual nós possamos caminhar sempre adiante e que não nos paralise. E a pré-ocupação, enquanto aquela preocupação que, como o próprio nome diz, muitas vezes ela é uma antecipação de dores, aflições, de situações que não aconteceram e que pode ser que não venham a acontecer. Situações que muitas vezes não são nem prováveis. Então, se nós pensarmos o termo pré-ocupação, nós podemos pensar que pré nos remete a isso, a algo que vem antes da hora, que vem antes do tempo. E ocupação, muito mais do que algo a que nós nos dedicamos em algum momento da nossa vida. Mas a ocupação, como muitas vezes nós utilizamos esse termo, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu estou ocupado. Ou aquele local está ocupado nesse momento. Quando nós utilizamos a palavra ocupado, é porque aquele momento da nossa vida, ou aquele determinado local, é um local ou um momento que não admite que outras coisas possam estar juntas naquele momento. Então, se eu estou ocupada agora com determinada coisa, e alguém chega até mim e diz, eu preciso que você me ajude, ou eu preciso de alguma coisa, e solicita alguma coisa a mim, eu vou dizer, eu estou ocupada. E aí, eu só vou me dedicar naquele momento àquilo a que eu estou com a minha energia sendo direcionada, não conseguindo ver o resto ou dedicar a minha atenção a outras coisas que possam surgir. Então, a palavra ocupação, muito mais do que aquilo que nós nos dedicamos, ela nos remete a algo que nos consome e consome nosso tempo, as nossas energias, de uma maneira muito mais intensa do que qualquer atividade que nós estejamos nos dedicando. Pensando por esse lado, nós podemos dizer que quando nós falamos em pré-ocupação, nós estamos falando da preocupação quando ela passa de um limite no qual ela nos auxilia, ou que ela aparece, às vezes, lá no nosso pensamento, para aquela situação em que a preocupação é constante, é repetitiva e ocupa as nossas energias durante muito tempo do nosso dia a dia. Muito mais que isso, nós podemos dizer que é aquela preocupação que nós muitas vezes não conseguimos dominar e acaba nos dominando. Hamed tem um livro que se chama As Dores da Alma. Lá ele aborda, nesse livro ele aborda de uma maneira muito profunda várias questões que nós podemos dizer que são dores que nós trazemos dentro de nós. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, a angústia, a solidão. Todos esses sentimentos que nós todos aqui provavelmente concordaríamos que são dores da alma. E dentre esses diversos sentimentos, ele nos traz a preocupação como uma dor da alma. Bom, mas inicialmente nós dissemos que a preocupação ela tem uma função na nossa vida. Que função seria essa? É a função de que nós possamos, a partir desse sentimento que nos faz direcionar a nossa atenção a certas situações que
poderão acontecer, que a gente possa se organizar e buscar meios de solucionar aquilo que pode ser um problema futuro. Porque geralmente a preocupação, e na preocupação ela aparece de situações ou em relação a situações que virão. Nós podemos sim nos preocupar com os efeitos de uma situação que já aconteceu, mas esses efeitos que virão e não questões que já estão acontecendo ou que já aconteceram. Mas por que será que nós podemos considerar, então, por outra via, a preocupação como uma dor da alma? Porque se a preocupação é algo que vem antes da situação específica ou do fato em si que pode acontecer, ela nos faz, no momento atual, direcionar toda a nossa energia para aquilo que nos preocupa. Então nós ficamos, de certa maneira, paralisados, nos preocupando e nos mantendo a nossa atenção naquilo que poderá acontecer, antes que aquilo realmente se apresente como um risco, como algo que possa realmente acontecer. E o que isso nos provoca? Provoca angústia. Faz com que, como nós dissemos antes, a gente não consiga estar mais atento às situações que realmente estão se apresentando naquele momento e que podem exigir que a gente pense, que a gente possa tomar determinadas providências para que aquilo se resolva. Nos faz, por outro lado, não conseguir pensar de uma maneira racional naquilo que realmente pode acontecer conosco e pensar naquilo que nós podemos fazer para evitar ou então para amenizar os efeitos desse fato. Por outro lado, nós podemos dizer que se nós nos preocupamos, ou seja, nos ocupamos antes de um fato que ainda não aconteceu, esse fato ele é sempre imaginado por nós. E tudo o que nós imaginamos nunca vai ser igual à realidade que vai se apresentar. Então nós vivemos ocupados por uma situação que é ilusória. Ou seja, é algo que nós não sabemos como será se por acaso acontecer. E vivermos baseados ou então influenciados por situações ilusórias não é algo que permite que nós estejamos conscientes dos passos que nós precisamos tomar no aqui e agora para que as coisas possam funcionar. Então, nos mantermos nessa posição de ficarmos muito atrelados a uma situação ilusória, ou seja, uma situação que eu imagino que possa vir a acontecer, é algo que nos deixa até mesmo embriagados do nosso hoje. Não nos faz ficarmos atentos àquilo que pode realmente nos acontecer no momento atual. Isso gera uma angústia muito grande. Principalmente porque nós podemos identificar quando nós temos uma preocupação que nós não conseguimos controlar, uma preocupação exagerada, uma preocupação que se repete no nosso pensamento muitas vezes, podemos identificar alguns fatos traumáticos que geraram esse sentimento hoje. Então, se eu fui em algum momento enganada por uma pessoa a quem eu dei a minha confiança, aquela situação, por ser algo bastante difícil de eu conseguir resolver, pode fazer com que hoje eu esteja preocupado o tempo todo que os meus amigos ou as pessoas com quem eu conviva possam vir a agir da mesma maneira que aquela pessoa agiu comigo no passado. E isso, muitas vezes, nos coloca numa posição defensiva e até mesmo cria barreiras para que a gente possa criar laços e estabelecer relações que sejam saudáveis, que sejam benéficas para nós. E estarmos muito guiados por aquelas situações que nos causaram uma angústia enorme, nos causam angústia o tempo todo. A angústia se repete. Ela nos acompanha até aonde os efeitos dela podem nos levar. Por outro lado, algo que também aparece como consequência e
algo bastante difícil é que muitas vezes a gente não consegue identificar. São os efeitos orgânicos que a preocupação causa em nós. Que são quais? Bom, daqui a pouco eu não durmo mais, eu tenho insônia, meu sono é conturbado, eu não consigo comer, eu tenho dores de estômago, eu estou sempre com as minhas mãos suando, eu estou sempre num estado de ansiedade. E a gente vai atribuindo outros fatores a essa circunstância e não conseguimos identificar como causa desses quadros justamente aquilo que pode nos levar a isso, que é a nossa pré-ocupação. E muitas vezes nós vamos acabar doentes sem conseguir identificar o porquê disso e muitas vezes tendo muita dificuldade de buscar um tratamento ou buscar a solução para aquilo, justamente como efeito da nossa pré-ocupação. Existe uma diferença muito grande entre a preocupação e principalmente a pré-ocupação com aquele sentimento ou aquela postura em que nós somos cautelosos, em que nós temos cuidado com as situações, em que nós somos prudentes. Existe uma diferença muito grande. A prudência, a cautela, é uma conquista do espírito amadurecido. Por quê? Porque não está solto na vida, não está deixando a vida levar do jeito que as coisas puderem acontecer, no sentido de não estarem responsáveis por aquilo que lhes acontece. Nós podemos dar, por exemplo, uma situação que muitas vezes acontece, que é a nossa relação com o dinheiro. Existem muitas pessoas que se sentem preocupadas com o futuro, no sentido de que lá no futuro pode faltar o dinheiro, ou seja, aquilo que possa me trazer pelo menos aquilo que é básico para a minha sobrevivência. Então eu fico muito preocupado que um dia eu não tenha condições de dar conta das minhas necessidades básicas. Se isso for algo que me gere prudência e cautela, bom, eu vou, de uma maneira equilibrada, conseguir organizar os meus gastos, conseguir organizar a minha vida financeira de maneira que eu consiga ter pelo menos uma base ou algo que vá gerar essa possibilidade de que eu consiga dar conta das minhas necessidades. Mas, se eu estiver preocupado com essa questão, se eu imagino e fantasio que em algum momento eu vou sofrer pela fome ou pela falta de coisas básicas, eu posso hoje ficar extremamente compulsivo por guardar dinheiro, justamente pelo medo do que pode acontecer e acabo me privando daquilo que eu preciso hoje e daquilo que eu posso proporcionar para a minha evolução e para a melhor vida daqueles que convivem comigo, justamente porque eu não consigo ver outra coisa senão eu passando necessidade no futuro. E isso nós temos que ter um cuidado muito grande para que essas coisas não nos coloquem num lugar, numa postura automatizada na qual a gente nem sabe por que a gente guarda tanto e por que a gente tem esses atos que são tão excessivos. Mas por que não se preocupar? Em primeiro lugar, porque se preocupar, ou seja, a gente ficar se preocupando com as situações que podem acontecer, não vai evitar que as coisas aconteçam. Só a preocupação não evita que nada aconteça. A prudência evita que os efeitos do que vai acontecer sejam mais catastróficos do que poderiam ser. A prudência pode fazer isso. Mas a preocupação por si só, por ela ser algo no nível do pensamento, ela não evita que as coisas aconteçam. Em segundo lugar, não devemos nos preocupar, por quê? Porque se nós nos ocupamos de algo que não aconteceu ainda, que poderá acontecer, e muitas pessoas se preocupam com coisas que são quase impossíveis que aconteçam, nós podemos pensar disso que
a coisa que nós nos ocupamos tanto hoje pode não acontecer nunca. E se ela não acontecer nunca, a gente vai viver preocupados, vamos nos desgastar para nada. E mesmo que ela aconteça, quando nós imaginamos uma situação, nós não só imaginamos ela, nós não só antecipamos ela em forma de pensamento, mas nós antecipamos ela também no nível das emoções. Então, se eu tenho uma angústia muito grande de que alguém que eu amo muito me deixe ou desencarne, se a minha angústia é tão grande em relação a isso, eu sofro hoje como se aquilo estivesse acontecendo hoje, mesmo que não esteja acontecendo. Então eu antecipo também o sentimento em relação àquilo. E quando essa angústia é tão grande, nós temos que nos pensar, bom, mas por que isso me amedronta tanto? Algumas razões devem haver para que eu esteja me sentindo tão incapaz, para que eu esteja me sentindo tão inseguro e tão ameaçado da probabilidade de que isso aconteça. Se isso acontecer mesmo, pode ser que o nosso sentimento no momento em que acontecer não seja nem parecido com aquilo que nós imaginamos. Então eu imagino que não vou ter mais razões para viver se eu, por acaso, estiver distanciada de alguém que eu amo muito. E eu sofro por pensar que um dia eu possa estar distanciada dessa pessoa. E aí, se isso realmente acontece, muito provavelmente o que eu vou sentir é muito diferente daquilo que eu imaginei que eu sentiria. E se isso não vier a acontecer, eu sofri igual. E sofri à toa. Desperdicei energia, tempo, de dar qualidade maior às minhas vivências no dia de hoje, porque eu estava tão preocupado com aquilo que poderia acontecer. Nós temos hoje uma cultura que nós podemos nomear de vício do pensamento preocupante. Por quê? Porque existem muitas pessoas, e talvez isso seja algo muito comum entre nós, que pensam que a preocupação é sinônimo de cuidado e amor. Se eu te amo, eu me preocupo contigo. E se eu me preocupo, é porque eu amo. Só que muitas vezes, essa postura, ao invés de gerar no outro uma sensação de que eu estou sendo cuidado, eu estou sendo amado, essa pessoa está tendo todo um cuidado comigo, gera um sentimento oposto, que é o sentimento da insegurança. Primeiro que quem se preocupa e está sempre preocupado com o outro, está sempre numa situação de angústia. E aquele que é o alvo das preocupações daquele que o ama, vai se sentir também inseguro. Por quê? Se é necessária tanta preocupação, ou o mundo é tão terrível que eu tenho que me cuidar de tudo que aparece, e eu vou ter que me preocupar mesmo, ou eu sou muito coitadinho que não tenho condições de me cuidar, de me defender de situações que possam acontecer. E isso muitas vezes aprisiona aqueles que nós amamos. Porque quando nós temos uma preocupação excessiva, na qual aquele que está junto conosco precisa estar o tempo inteiro nos falando o que fez, nos falando o que sentiu, nos falando o que aconteceu, ou que nós tenhamos que ter um controle muito grande em cima da vida do outro, isso não é amor, isso é possessividade. Está baseado e está ancorado no nosso sentimento de insegurança naquele laço, naquela relação. E aí nós temos que avaliar realmente o que sentimos pelo outro. Por outro lado, nós podemos dizer que a preocupação, ela é usada por nós para que a gente se defenda de algo que muitas vezes não é muito fácil para nós. Porque se nós estamos preocupados com o que pode acontecer,
e com os outros, nós estamos distraídos daquilo que nós realmente temos o poder de modificar, que é o hoje e que é o nosso próprio mundo íntimo. Então eu me preocupo com o que pode acontecer, eu estou sempre projetada lá na frente, eu estou sempre projetada no futuro e meus olhos nem têm o alcance do agora. O que está acontecendo agora? O que eu tenho que modificar agora? Que atitudes eu tenho que ter agora? E se eu estou excessivamente preocupada com os outros, o outro eu também não posso modificar. Os problemas do outro eu também não posso resolver. E aí eu me distraio dos meus. Eu me distraio daquilo que eu realmente posso modificar. Como efeito disso, muitas vezes nós temos algumas atitudes que são excessivas. Como, por exemplo, uma necessidade muito grande que nós temos de estar limpando sempre as coisas. De estar arrumando tudo 1000 vezes. Isso também se coloca como uma maneira da gente se distrair daquilo que realmente nós podemos modificar. E muitas vezes a gente pode se questionar, tá, mas e para que eu estou fazendo tudo isso? Que efeitos isso vai ter? Que importância isso tem na minha vida? É importante que a gente possa avaliar para que a gente usa esse tipo de atitudes em algumas situações da nossa vida. Nós podemos dizer, e o Espiritismo ele vem nos esclarecer quando nos traz uma verdade a respeito da nossa condição de espíritos, que quando nós estamos preocupados, dominados pela preocupação, nós estamos não confiando na vida, não confiando na sabedoria e na justiça que Deus rege as nossas vidas. E principalmente não estamos confiando em nós mesmos. Jesus nos disse, a cada dia basta o seu mal. Ele não estava fazendo uma piada, como muitas vezes a gente diz quando a gente está cansado e a gente não aguenta mais aquele dia de tantas atividades que a gente diz, bom, a cada dia basta o seu mal. Não. Ele, nesse momento, queria mostrar e direcionar, fazermos nos direcionar a nossa atenção para aquilo que realmente nós podemos direcionar e que a gente vai poder fazer alguma coisa, que é o agora, que é o hoje, que são as situações de hoje. E que as situações que se apresentam hoje é porque elas têm que ser resolvidas ou elas têm que ser olhadas hoje, senão elas se apresentariam amanhã. E se elas se apresentam hoje é porque hoje nós temos condições de olhar para elas. Na sequência, ele diz o seguinte, não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões podem roubar, onde os animais da terra podem acabar com tudo isso. Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. E quando ele nos diz isso, ele também nos faz repensar muitas das coisas que a gente faz e que a gente dedica o nosso tempo, a nossa atenção, como, por exemplo, essas coisas que muitas vezes a gente escuta muitas vezes pessoas que passam limpando a sua casa muitas vezes, e em um determinado momento, eu tive a oportunidade de escutar uma pessoa que passou a vida inteira fazendo isso, e chega numa etapa da vida e diz assim, quanto tempo eu perdi de estar com os meus filhos, de estar com o meu marido, de estar com as pessoas que eu gosto, de construir coisas realmente importantes para mim. Quando Jesus dizia que nós não deveríamos acumular esses tesouros da terra, ele também nos fazia pensar, nos quer fazer pensar sobre isso. A que dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção, as nossas energias e os nossos esforços hoje? Complementa mais adiante quando diz, observai os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, mas todos os dias o alimento está ali, eles encontram o alimento e não passam por nenhuma necessidade. Não queria Jesus nos dizer, sentem para trás e esperem, porque aquilo que vocês precisam vai cair do céu. Não é isso. Mas quis nos alertar e nos dar a certeza de que as portas vão se abrir na nossa vida no momento necessário, no momento certo, no momento em que nós realmente precisarmos.
finaliza Jesus dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas virão por acréscimo. Mas o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Não é simplesmente nós começarmos a dizer em tom alto que nós cremos, que somos cristãos, que nós acreditamos em Deus. Não somente isso. Mas nos alertar para que, na busca da justiça e do reino de Deus, ou seja, de que nós possamos buscar sermos éticos, moralmente direcionados na nossa vida, nós vamos ser pais e mães que vão educar os seus filhos de maneira a não necessitar preocupação com o futuro deles. Que se nós formos éticos na nossa vida profissional, as oportunidades de trabalho, de sustento, elas irão aparecer. Que se nós formos fraternos, justos e éticos nas nossas relações com os outros, sempre haverá uma mão estendida perante a nossa dificuldade. As preocupações, elas nos deixam, às vezes, muito perdidos no nosso dia a dia. Nós acabamos ficando bastante agitados e esquecemos de olhar lá para fora e ver a natureza que nos cerca, que nos acolhe e que nos oferece aquilo que é o melhor para nós. Que nós possamos, no nosso cotidiano, nos dar o direito de, em alguns momentos, pararmos, olharmos ao nosso redor, ver a vida de uma maneira crítica, ver aquilo que realmente nos cerca e aquilo que está no nosso mundo íntimo com sinceridade, podendo, a partir disso, abençoar a situação que hoje nos chega, a vida da maneira que ela apresenta-se para nós no dia de hoje, na certeza de que a vida nos oferece e ela é rica de tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Agradeço a atenção de todos vocês e uma boa noite a todos nós.